Março é dedicado à discussão do papel da mulher na sociedade, suas conquistas e dificuldades encontradas na vida pessoal e também profissional. Em 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher e, para marcar a data, o Vitalidade aborda o tema Saúde da Mulher. Para isso, conversamos com o diretor Danil Brasil, membro da Fundação Green Cross e especialista em saúde preventiva, Hideki Makiyama. Tudo bom, Hideki? Oi, Tatiane, prazer revê-la. Seja bem-vindo novamente aqui no nosso programa Vitalidade, hoje para falar desse tema, especialmente, então, para as mulheres, né, nesse mês de luta pelas nossas conquistas. Isso, eu que agradeço o convite. Estou aqui no município, né? Vim fazer uma palestra justamente para falar da saúde da mulher. Hideki, gostaria de começar assim, para elucidar melhor. Você é especialista em saúde preventiva, tem um curso diferenciado no Japão sobre isso, que não equivale à nossa medicina, como é que é? Bom, antes de mais nada, eu não sou médico, né? Minha formação aqui no Brasil é administrador de empresas, mas eu faço 33 anos, eu trabalho com medicina preventiva, então tenho cursos no exterior. No Japão tenho a formação na Fundação Kenseikyo, que é a Fundação Kenkousei Katsui Shinkyokai, né? É uma fundação, é uma formação na parte de alimentos, né? Na parte esportiva e também na parte de saúde. Aí cursos assim com o professor Michio Kushi, por exemplo, que é considerado o papa da macrobiótica moderna, então também temos cursos de macrobióticas e diversos cursos ligados à área da saúde, principalmente na prevenção. Pode parecer assim uma pergunta meio polêmica, mas o senhor acredita que a saúde feminina ela é mais frágil? E por quê? Do que os homens? Isso. De jeito nenhum. As mulheres são mais fortes. Tanto é que a expectativa de vida em quase todos os países do mundo, né, a das mulheres sempre vive mais. Bom, também tem um seguinte aspecto, né, as mulheres se cuidam mais, né, e também se interessam mais. A gente tem feito palestras pelo Brasil inteiro e o público maior é do sexo feminino. Tá? Então, e por isso também, com certeza, a expectativa de vida é mais alta do que os homens. Então, a teoria de que determinadas doenças, como AVCs ou câncer, até o de mama, né, que afetam, tem matado cada vez mais mulheres, não tem nada a ver com o fator de ser mulher, né? Não. Mesmo com relação a câncer da mama, câncer do útero, né? Então, existem diversos programas que fazem prevenção, né? Exame do toque ou da mamografia, que são importantes, mas que na realidade esses exames elas não são preventivas, elas são detectivas. Na verdade, você está detectando se tem algum problema, né? Então, antes da mamografia ou antes de pensar em fazer mamografia ou do toque também, então a primeira prevenção que a mulher deve fazer é cuidar do intestino. Assim como os homens devem cuidar do intestino para evitar câncer da próstata, a mulher para evitar câncer da mama e câncer do útero. Então ela está diretamente ligada inicialmente ao intestino. E como a pessoa pode pensar, como que é feita essa ligação? É por causa dos alimentos que ingerem? É uma coisa que eu tenho controle em melhorar o funcionamento no meu sistema intestinal, por exemplo? Ou não? Já é genético? Não. A parte genética também pode influir em alguns casos, né? Tem pessoas que pelo fato da mamãe, da vovó, da bisavó, da tataravó ter tido um problema e ela também tem, ela pode pensar que a causa é hereditária também. Mas, na realidade, muitas das vezes, ocorre por herança alimentar, né? Então, pelo fato da tataravó ter um determinado tipo de alimentação, né? Culinária, a bisavó aprende com a tataravó, a vovó aprende com a bisavó, a mamãe com a vovó e a filha com a mãe. Então, normalmente, se come as mesmas coisas. Quando se come as mesmas coisas, tem tendência às mesmas doenças, né? Então, algumas vezes as pessoas apregoam o problema ao problema genético, mas muitas vezes não é herança alimentar, né? Eu sempre falo assim, então de repente um filho de descendentes de pessoas que, por exemplo, gostam muito da massa, coisa assim, que favorece de repente diabetes, de repente casa com uma japonesa, né? Então, toda a alimentação que ele comia, de repente começa a comer peixe cru, né? Bastante vegetais, coisa assim, então ele não vai ter o problema que a família tinha. O que ele vai ter? Doença do japonês, vai ter perna curta, olho puxado, coisa assim, né? Então, nem sempre é hereditário. Então, pode ser herança alimentar. E quais os alimentos a gente pode considerar, então, que fazem bem ou mal para o intestino? Se eu posso dividir assim. Quando a gente fala em intestino, as pessoas pensam assim, mas eu vou para o banheiro todos os dias, né? Esse é o mínimo que tem que acontecer, tá bom? O intestino, na verdade, ela tem 1001 função.
né? O fato de você ir aos pés, como o pessoal fala aqui, né? Isso é uma das coisas básicas. Mas fora isso, no intestino, na verdade, habita um outro órgão, chamado de microbiota intestinal, né? Dentro do seu intestino tem aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos, benéficos e maléficos. É importante ter os dois, mas o importante é o equilíbrio. Quando há o equilíbrio desses micro-organismos, então eles, por exemplo, eles fazem a digestão, né? Fazem a produção da serotonina, que engloba, né? Então, mais de 80% da serotonina é produzida no intestino. Então, se a pessoa tem um intestino ruim, não produz serotonina. E sem serotonina, é uma pessoa angustiada, mal-humorada, depressiva. Então, o intestino também mexe com o comportamento, com a personalidade das pessoas. Né? O intestino, essa microbiota, ela também tem um processo seletivo do que pode entrar, do que pode não entrar dentro do seu organismo. Então, ela influi, né, na parte do comportamento, na parte da circulação, na parte da intoxicação, na parte da digestão e produção de enzimas. Tem pessoas que têm intolerância, por exemplo, pessoa que não pode tomar leite, não pode comer carne suína, camarão, né? Então, tem intolerância, e isso pode ter influência do intestino também. E aí, o intestino estando ruim, ela pode causar, isso quem afirma é a maior autoridade mundial em intestino, que é o Dr. Hiromi Shinya, né? Ele é o criador do método não invasivo de tirar pólipos e tumores do intestino. Ele fala assim, o intestino estando ruim, câncer da mama, câncer do útero, da próstata, do pulmão, porque o intestino, ele é irmão, isso é na medicina oriental, né? Ele é irmão do pulmão. Então, quem tem problema pulmonar, asma, bronquite, pneumonia, então não basta cuidar do pulmão, tem que cuidar do intestino também. As pessoas que têm problema de pele, mais de 70% a causa está no intestino. Então, às vezes, a pessoa só fica na base da pomada, tratando da pele, mas tem que tratar do intestino. Então, a base para a nossa saúde está aqui, no intestino. Bom, agora, o que fazer, né? Isso. Tá certo? O que fazer? As dicas. Né? Então, primeiro, água, e água boa, tá certo? Então, quando eu falo água, quanto de água tem que tomar por dia? A resposta universal é 2 litros, que todo mundo fala, né? Mas uma pessoa de 40 quilos e uma pessoa de 80 quilos, não pode ser a mesma quantidade. Né? Então, o que eu sempre digo para as pessoas é o seguinte, multiplica teu peso por 35 ml. E aí você terá a quantidade de água que você terá que tomar em média por dia. Então, uma pessoa que tem 100 quilos, 3,5 litros, né? Uma pessoa que tem 50 quilos, 1 litro 750, 60 quilos, 2 litros 100, assim por diante. Então, multiplica o seu peso por 35, a quantidade de água que tem que tomar. Agora, não adianta você, bom, então vou tomar 2 litros logo de manhã para não ter que tomar durante o dia. Não, você tem que tomar 2 litros fracionado fora das refeições. Né? Durante as refeições não se deve tomar, não se deve beber enquanto come. Né? Se for para beber algo durante as refeições, no máximo um chá quente, uma xícara de chá quente, porque quando você toma frio, principalmente quando você come, por exemplo, gorduras, né? Então ela endurece e aí o esforço que o teu organismo tem que fazer para fazer a digestão, para a circulação é muito complicado. Nem então, suco natural. Nem suco natural. Nem a não, própria o ideal água. é você tomar bem uma meia hora antes, depois, né? Ir para a refeição. Ou então, no máximo, uma taça de vinho bom, né? E um chá gostoso e que também pode facilitar a nossa digestão, qual seria? Chá verde. Mas tem que ser um chá verde bom, não um chá verde, né, qualquer, que às vezes tem muito mais defensivo agrícola, vai prejudicar mais do que traga benefício, né? Outro assunto da sua palestra, que proferiu aqui em Novo Hamburgo, foi sobre a questão hormonal, como os hormônios interferem na saúde feminina. Eu gostaria de pedir para o senhor falar um pouco mais sobre isso. Tá. A questão hormonal, existem muitas abordagens, né? A abordagem que eu fiz aqui em Novo Hamburgo é pela parte do sistema nervoso central, né? Então, vamos dividir o cérebro em 3 partes, né? A parte de cima, que é o telencéfalo, que é a parte da memória, onde todas as informações você arquiva na parte de cima, né? Aqui na parte de cima do cérebro. Aqui na parte de trás do cérebro, é a parte do cérebro que controla órgãos que você tem controle. Você controla a mão, o braço, o pé, a perna, né? Então, é a parte de trás aqui do cérebro que controla. Tanto é que quando você leva uma pancada aqui na nuca, pode deixar você paralisada, né? Agora, bem no centro aqui, entre as orelhas, né? Bem ali no centro, ali fica o sistema nervoso central. Engloba o hipotálamo, hipocampo e a hipófise. E desse sistema nervoso central saem 2 nervos principais. Um chama simpático, outro parasimpático. Imagine como se fosse um acelerador e o freio de um carro. Então, através desses 2 nervos, o seu cérebro controla toda a parte autônoma. Autônoma quer dizer órgãos que você não tem controle. Você não controla a tireoide, nem o estômago, nem o pulmão, nem o rim, nem a vesícula.
na verdade? Então ele controla a parte autônoma, ele controla a parte sensorial e a hormonal, né? Então, quando o seu sistema nervoso está funcionando bem, o simpático para simpático, é como o carro está bom. Então, quando você botou um alimento no teu estômago, o seu cérebro, através do simpático, acelera. Vai mandar uma mensagem para o estômago, faça a digestão. Aí o estômago vai fazer a digestão. No momento que terminou a digestão, lá vem o parasimpático, para. Né? Então, funciona dessa forma. Então, quando você, por exemplo, vai começar a correr, o simpático vai e fala para o teu coração, bate o coração que está precisando de oxigênio. Aí o coração, tum, né? Acelera. Quando você vai parando, o parasimpático, pode parar. Não é verdade? Então, no momento que você consumiu uma sobremesa, um doce, lá vai o simpático para o pâncreas, solta a insulina para baixar a glicemia. No que controlou a glicemia, aí o parasimpático vai, pode parar. Ou seja, ele controla toda a parte que nós não temos controle. E ele controla também a parte sensorial e hormonal. O problema é que com o envelhecimento normal, ou então por alguma patologia, alguma doença, ela pode trazer problemas no sistema nervoso central. E aí o freio e o acelerador que sempre andou junto, ela pode começar a ficar assim. Desequilíbrio. Né? Desequilíbrio. Então, na verdade, o Dr. Katsuji Kushima, que foi reitor da Universidade de Akita, no Japão, ele defendeu uma teoria que diz que o cérebro, em microscopia fluorescente, conforme ela vai envelhecendo, ela vai mudando de cor, sabe? Né? Enquanto nós somos, por exemplo, crianças, ela tem uma coloração roxa para azul, né? E conforme ela vai amadurecendo, chega no verde. Na fase do verde é a fase que o cérebro está na sua plenitude, funciona sempre muito bem. Conforme vai envelhecendo, vem o amarelo e vem o laranja, né? Nesta fase é que vem a menopausa. Aliás, quando chega o verde, começa a menstruação, né? Então aí os hormônios começam a funcionar 100% e aí começa a diferenciar fisicamente o menino das meninas, né? Agora, a menstruação, na época das nossas bisavós, sabe com quantos anos começava? Com 15, 14. E agora está cada vez mais cedo, cada vez mais cedo. Por quê? Né? Por quê? Então tem pessoas que falam, isso é desenvolvimento mais rápido. Não, isso é envelhecimento mais rápido. Então, isso também tem a questão da alimentação, que hoje é muito contaminado, também de alguns hormônios que existem em alguns tipos de alimento, faz com que amadureça mais rápido, né? E aí o que acontece? Vai pelo processo normal, aí chega no amarelo e laranja. No amarelo e laranja é que vem a menopausa, né? A menopausa também não está definida. Algumas pessoas vêm com 40, outras com 45, 50, 55. Aquela que vem com 40, baixa, acabou meus problemas mensais, né? Mas aquela que vem a 40 e a que vem aos 50, significa que essa de 40 envelheceu 10 anos antes dessa de 50. Também falam em menopausa precoce, né? Também. Quando às vezes mais cedo ainda que os 40 anos, também acabam entrando nesse período climatério que chamam, né? Então, se você conseguir manter, por exemplo, se o sistema nervoso central digamos, saudável, ou jovem, como nós falamos, então a parte hormonal também vai estar funcionando bem e com certeza a menopausa vai vir mais tarde. E quando vier, vai ser o climatério vai ser mais tranquilo, não vai ter, bom, não tive essa experiência, mas pelo que falam, né, aqueles altos e baixos, né, dos hormônios, do calorão, então com certeza vai ser atenuado se a pessoa estiver com o sistema nervoso bom. Nosso repórter Douglas Rippel foi às ruas de Novo Hamburgo para saber as principais dúvidas das mulheres quando o assunto é saúde feminina. Quem responde é nosso especialista Hideki Makiyama. Oi, Tatiane, o programa Vitalidade está mais uma vez aqui nas ruas de Novo Hamburgo e, como todo mundo sabe, março é o mês das mulheres. E hoje nós vamos saber quais são as dúvidas delas sobre saúde feminina. Eu gostaria de saber por que pílula anticoncepcional dá enjoo que nem quando a pessoa está grávida. Olá, Renata. Bom, primeiro, não é normal que se tenha enjoos, né, utilizando os anticoncepcionais. Então, se tem esta reação, então você vai ter que fazer uma investigação para ver qual a causa, porque provavelmente vai ter algum problema ou alguma coisa não está regulada, alguma coisa não está equilibrada. Então, ter que investigar qual é a causa que está trazendo esse problema, porque não é normal, tá bom? Eu gostaria de saber o sintoma da menopausa. O que dá, que idade e qual é o sintoma, que eu gostaria de saber. Oi, Noemi. Com relação à sua pergunta, na verdade, ela é muito, digamos, não tem um período certo, né? Então, dependendo do estilo de vida que a pessoa leva,
né? Então vai vir mais tarde, ou então se a pessoa teve problemas, envelheceu antes, então o climatério, a menopausa pode vir antes. E também com relação aos sintomas, ela também varia muito, né, de pessoa para pessoa. Assim como tem pessoas que sentem muito calorão, né, existem pessoas que não sentem calorão nenhum. Né, mas um dos sintomas que também as mulheres vão começar a sentir por exemplo, na questão da pele. Algumas pessoas começam a sentir a pele mais ressecada, algumas pessoas vão sentir, de repente, que está perdendo a elasticidade. Então, não existe um padrão. Então, para cada pessoa, né, pode haver uma reação diferente e a idade que vai vir também pode ser diferente. Tá bom? Mas o mais importante é você, antes de pensar no climatério, enquanto, né, está jovem, vá fazendo uma alimentação saudável, muito importante a alimentação, atividade física, né? Então isso vai fazer com que, quando chegar o climatério, os sintomas sejam mais, digamos, leves, né? E com certeza mais tarde, tá bom? Gostaria que as pessoas estivessem com mais informações sobre esses hormônios que têm destruído a saúde das mulheres. Eu fui uma vítima, né? E por eu ler bastante, eu fui procurar, onde eu descobri que fazia muito tempo que eu tinha esse problema. Mas graças, né, a eu ler, procurar entendimento, eu descobri que eu tinha tireoide. Qual a prevenção de início para descobrir sobre a tireoide? Com relação ao problema da tireoide, né, então, não existe uma causa, existem várias causas, né? Então, o que se pode verificar é fazendo, por exemplo, exame, né, da tireoide, dos hormônios T3, T4, ela está diretamente ligado, né, à hipófise também, né? Então, alguns exames podem indicar algum distúrbio, né? Agora, de toda forma, como existem muitas causas, então aquilo que eu já falei, né, anteriormente, ela também pode ter uma origem nervosa, né? Assim como ela controla a parte sensorial hormonal, eu falei que ela controla o sistema autônomo. Órgãos que nós não temos controle sobre ele, ela é controlada pelo sistema nervoso central, através do simpático e parasimpático que eu comentei. Então, se a causa, né, for nervosa, então se você cuidar da parte nervosa, então pode também haver uma melhora na parte da tireoide, tá certo? Agora, de forma geral, as pessoas que têm sangue tipo O, né, normalmente têm mais tendência a apresentar algum distúrbio com relação à tireoide, né? Então, nesse caso, às vezes a pessoa não consegue, por exemplo, fixar o iodo, né? Não conseguir fixar o iodo, não consegue fixar o selênio, e aí não fixa o cobalto, o boro, e aí não fixando esses nutrientes, ela não vai conseguir formar o carbonato de lítio, que vai influir também no comportamento, no humor das pessoas, né? Então, se por acaso, se esse for o caso, né, então aí procura, quando a pessoa não consegue fixar o iodo, que é importante, então procura consumir alimentos que tenham bastante vitamina E, né? Tendo vitamina E, também é um fixador do selênio, e aí vem o cobalto, vem o boro, que também pode ajudar no controle do funcionamento da tireoide, tá ok? Só para complementar, quais são esses alimentos com vitamina E? Dá para falar um pouquinho? Assim, com relação aos alimentos que têm vitamina E, sementes em geral são as que têm mais vitamina E, né? Então, por exemplo, gergelim, germe de trigo, semente de abóbora, né? Então, são alimentos que têm mais vitamina E. Assim como azeite bom, por exemplo, também tem bastante vitamina E, amendoim, algumas castanhas também tem. Mas sementes em geral é o que se destaca na concentração de vitamina E, tá bom? Essas foram as dúvidas das mulheres hamburguenses sobre a saúde da mulher. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz.
Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. O programa Vitalidade de hoje recebe o especialista em saúde preventiva Hideki Makiwama. Ele traz esclarecimentos sobre saúde feminina neste mês dedicado às lutas e conquistas das mulheres. Hideki, agora então que a gente já respondeu um pouco das dúvidas das mulheres hamburguenses, eu gostaria de continuar falando contigo sobre a menopausa, né? Você estava explicando que as meninas começam a menstruar mais cedo e também, às vezes, começa o processo da menopausa também mais cedo. Isso se deve ao fato de cada vez mais cedo também estar ingerindo pílulas anticoncepcionais? Isso tem algum reflexo? Não só a pílula, mas também contribui, né? Uhum. Então, a pílula, alguns hormônios que se encontram também em determinados tipos de alimentos, né? E principalmente a alimentação de hoje é uma alimentação muito industrializada, processada, refinada, cheia de agroquímicos, né? Então, esse tipo de alimentação, com certeza, faz com que o nosso organismo envelheça antes, né? E aí a menopausa climatéria também vem antes. Eu ia te perguntar especificamente, assim, desintoxicação em relação à pílula anticoncepcional. E agora eu vou além e pergunto, o nosso corpo precisa se desintoxicar de alguns elementos? E como eu faria para desintoxicar o corpo, por exemplo? Assim. O uso de pílulas anticoncepcionais, então, na verdade, ela interfere no processo natural do ser humano, né? Então, obviamente que em algum momento isso pode trazer alguma complicação. Então, pelo menos uma vez por ano, uma vez 2 anos no mínimo, né? Seria interessante que a pessoa faça uma desintoxicação do organismo, né? Dá uma pausa, né? no uso das pílulas e faça uma desintoxicação. Agora, essa desintoxicação, existem diversas formas de fazer. Então, por exemplo, tem desintoxicação não utilizando nada de alimentação, fazendo jejum, por exemplo, né? Um jejum, ela desintoxica, a pessoa fica só tomando água, e o jejum por si só desintoxica. Só que para isso tem que ter pessoas habilitadas que vão orientar e vão te acompanhar. Até para saber o tempo, né? Também, exatamente, né? Então, para cada pessoa tem um período mais adequado para cada pessoa, né? Então, também pode fazer uma desintoxicação utilizando alimentos orgânicos. Existe desintoxicação usando suplementos, né? Suplementos nutricionais de alta potência. Então, aí a pessoa tem que ver qual seria a melhor opção, né, dentro das condições que a pessoa tem, né? Às vezes a pessoa tem uma boa vontade de fazer uma alimentação saudável todos os dias, mas nem sempre tem essas condições, né? Eu, por exemplo, falo sobre alimentação, mas nem sempre consigo comer aquilo que é saudável, né? Eu sempre, de vez em quando, vai na correria, às vezes vou jantar com os amigos, né? Então vou comer aquilo que, na verdade, eu falo para as pessoas que não é saudável, né? Então não tem jeito. Então tem que verificar com um profissional, né? Para ver qual seria a desintoxicação mais adequada, qual seria o melhor para a pessoa. O equilíbrio, então, numa alimentação é o que é mais importante. Uma boa alimentação, atividade física, né? Controle do estresse. Sobre a interrupção da menstruação para a saúde feminina, o senhor teria alguma coisa para falar sobre isso? Tem muitas mulheres hoje em dia que interrompem, seja com pílula anticoncepcional, né? Ficam longos ciclos sem menstruar. Pela sua experiência com saúde oriental, tem alguma afirmação para dizer sobre isso, se é bom ou ruim para o corpo feminino? Olha, tudo que interfere no processo natural, né, do ser humano não é saudável, né? Não é saudável. Então, com certeza, ela vai estar contribuindo para que em algum momento possa estar trazendo alguma complicação. Obviamente, algumas pessoas, pode ser que ao longo da vida não sinta quase nada, né? Algumas pessoas podem sentir mais rápido. Mas, obviamente, tudo que interfere no processo natural não é saudável. Então, quanto menos, melhor, né? Interromper no processo natural. Outra coisa que a mulher acaba perdendo muito com o decorrer do tempo, não só as mulheres como os homens também, é o colágeno, né? Como se dá essa perda, né? E o que fazer, então, para voltar a ter um nível correto, o nível que o nosso corpo precisa de colágeno, né? Sim, tanto os homens quanto as mulheres, a partir dos 30, 35 anos de idade, a cada ano ele perde a capacidade de produzir o colágeno no seu organismo em torno de 1%.
né? Quando chega o climatério e a menopausa, então esse processo de incapacidade de produzir colágeno duplica, né? Então uma pessoa que chega, por exemplo, aos 60, 65 anos de idade, a capacidade do organismo de produzir o colágeno é em torno de 35% a 40%, ou seja, ela tem uma carência de colágeno, né? Então, na verdade, o ideal é a partir já dos 30, passou dos 30 anos de idade, né? Então já começar a fazer uma reposição, né? Quando a gente fala em reposição de colágeno, então por que é importante consumir o colágeno? Então muitas pessoas ligam o colágeno, por exemplo, para manter sempre tudo em cima, esticadinho, né? Mas o colágeno ela é fundamental, por exemplo, para dar firmeza aos ossos. Ela é muito importante para evitar osteopenia e osteoporose, né? Então as pessoas pensam que a massa óssea, o osso, né, ela é composta só de cálcio e magnésio, mas dentro da estrutura dos ossos tem uma fibra de colágeno que é o que dá elasticidade, flexibilidade aos ossos. É como se aqui no prédio, né, então sempre tem os pilares, né? Dentro dos pilares não tem aqueles os ferros, né, armação de ferro, aquilo que dá firmeza à estrutura. Então nos nossos ossos também precisa dessa estrutura, né, que é feita de colágeno. Então, quando não tem colágeno suficiente, então o que acontece? Quando a fratura osso, ela não fratura como se fosse um giz quebrado, é como se estivesse estilhaçado, né? Então, justamente porque não tem essa flexibilidade. Então, as pessoas ligam o colágeno somente para estética, mas para, né, osteopenia, osteoporose, para a visão é muito importante, para os ouvidos também e também, principalmente, para os vasos. Né? Os vasos sanguíneos, né, ela é constituída de colágeno. O nosso tendão, 90% é colágeno, né? Então o nosso organismo tem que estar fazendo essa reposição. Então mesmo que você consuma os aminoácidos, né, vitamina C, o silício, que é importante, então o seu organismo perde essa capacidade de juntar os nutrientes para formar o colágeno. Quando você consome um colágeno, né, então o seu organismo não absorve em forma de colágeno. Na verdade, o seu organismo vai fazer a digestão, ela vai desmembrar os nutrientes e dentro do organismo ela vai formar de novo. Então, para que possa haver essa decomposição e a formação do colágeno, então é muito importante saber escolher um colágeno bom. Na primeira coisa, um colágeno tem que ser hidrolisado, né? Segunda coisa, significa hidrolisado? É um colágeno fácil de ser absorvido, tá bom? O segundo, o colágeno tem que ter silício, porque imagine o colágeno como se fosse tábuas de madeira para construir um armário, né? Então você tendo o colágeno tem material para construir o armário, mas para construir o armário você precisa do prego, precisa do parafuso para fixar uma tábua na outra. Para fixar um colágeno no outro você precisa do silício. Então muito importante o consumo do colágeno que tenha silício, né? Senão o aproveitamento é muito baixo, né? Aqui em Novo Hamburgo, né, tem a Centro de Vida Saudável, onde tem um colágeno que tem enzima junto, né? Então essa enzima ajuda muito justamente na absorção e principalmente na formação desse colágeno, né? Então, a partir dos 30 já, nem que seja pouquinho em pouquinho, comece o consumo do colágeno. Qual é, assim, o necessário por dia? Mais ou menos de colágeno? Bom, ingere em cápsula daí ou tem algum alimento que possa me dar esse valor também? Enquanto o seu organismo está produzindo colágeno, né? Então, por exemplo, já ouviu falar de pé de galinha? Pé de galinha tem colágeno, né? Na verdade, proteínas em geral, né, ajuda o seu organismo a formar colágeno. Por exemplo, pé de porco, né, joelho, né, tem colágeno, assim, né? Gelatina, né, também tem colágeno. Mas mesmo que você consuma isso, é o que eu falei, passou com o andar da idade, não consegue mais formar esse colágeno. Então você começa a consumir, certo? Agora, o tipo de colágeno que vai consumir vai determinar a quantidade de colágeno que você tem que ingerir. Porque tem colágeno que você vai ter que tomar 10 gramas por dia para ter algum benefício. Né? Se for um colágeno que já vem com silício, que já vem com enzimas, então 3 gramas por dia já é um ótimo preventivo para quem está na faixa dos 30, 40 anos de idade. Né? Passou dos 40, 45, assim, já o ideal seria tomar em torno de 6 gramas. Uma pessoa que tem dores nas articulações, assim, né? Não consegue levantar o braço e tudo mais, aí para a recuperação eu já indico 10 gramas, mas de um colágeno realmente bom. Né? Hideki, assim, falamos sobre alimentação saudável, a importância do exercício físico, da reposição de colágeno, né? E também do trato, do cuidado com o nosso sistema digestivo para garantir às mulheres e também aos homens uma vida mais saudável,
uma vida melhor. Teria mais alguma dica ou algum alerta que você poderia fazer a quem está nos assistindo? Olha, nas nossas palestras a gente sempre fala o básico, né? Então, a prevenção, né? Então, às vezes as pessoas se preocupam muito somente quando tem algum problema, né? Então, enquanto está bem, procura preservar-se bem, né? Então, primeira condição, água boa, né? E água que vem da torneira tratada, infelizmente para o consumo não é bom. Tem uma grande discussão, a gente abordou aqui em várias vitalidades, a questão da água, né? De uma água livre de metal pesado, ou mesmo as águas minerais. Sim. Né? Então, teria alguma dica sobre uma água boa para a população? Olha, bom, vou falar água que não é boa, né? Então, essa água que tem cloro é importante porque não tem bactéria, né? Para efeito de contaminação. Mas assim como o cloro mata a bactéria que tem na água, ela também vai matar a bactéria que está no nosso intestino, a microbiota que eu comentei. Então, não é boa para se tomar. Então, o ideal é tomar uma água mineral, né? Agora, água mineral, as pessoas vão muito pelo que está na embalagem, né? Tem tanto de cálcio, tanto disso, tanto aquilo. Na verdade, sódio, que também é uma preocupação. Mais importante até do que isso é a engarrafadora, qual o processo que a engarrafadora usa para, né, engarrafar aquela água, né? Então, a água aqui, por exemplo, no Brasil, o que tem de melhor é uma água que vem de Mato Grosso, né? Pelo processo de engarrafamento que eles possuem e também por ser uma água rica em silício. Então, é uma água, quer dizer, como eles respeitam o padrão internacional, porque eles exportam essa água, eles passam por 5 filtros e o último filtro, eles pegam bactéria de até 2 microns. Então, o que significa? A água é tão pura que essa água que é engarrafada em Mato Grosso, ela tem validade de 2 anos. Normalmente, você vai ver na garrafa, no máximo, é 1 ano. Então, justamente porque eles têm esse processo. E se deixar 4, 5 anos também não tem contaminação. Então, às vezes, a pessoa vai somente pelo conteúdo e não vê pelo processo de engarrafamento, sabe? Né? Então, água mineral, em geral, água mineral é o melhor, tá? Agora, não pense que pelo fato da água mineral ter muito cálcio, isso vai fazer bem para os meus ossos, porque não vai. Na verdade, esses minerais que vêm do cálcio, que vem do calcário, é inorgânico. A absorção desses minerais é muito baixo. A não ser que seja uma água de altas profundidades, água velha que eu digo, né? Tem águas que vêm do subterrâneo, que vêm de 100 anos, 200 anos, 300 anos. Então, aquela chuva que caiu 250 anos atrás, foi lá para o subsolo e está brotando hoje. Essa é uma água boa, porque os próprios minerais já estão, digamos, integrados na água. Essa você absorve. Mas as águas muito jovens, essas são inorgânicas, o seu organismo não absorve. Então, por mais que tenha cálcio, isso, aquilo, não vai ter resultado para os ossos e dentes, nada disso. E além da água, você estava enumerando uma série né? de... Então, bom, primeiro é a água. Né? Então, como nós somos um aquário ambulante, sempre muita água. Segundo, nós temos que alimentar as nossas células, né? Os nossos órgãos. Né? Um alimento muito importante é o sal. Né? Aí, quando eu falo do sal, as pessoas, poxa, mas eu tenho pressão alta, eu não posso consumir sal. Né? Na verdade, o que as pessoas não podem é consumir sódio. Né? Quando os médicos falam não pode consumir sal, não pode consumir sódio, que é diferente do sal. Né? O sal, ela é fundamental para a vida. Né? Por exemplo, quem cria gado sabe que, em média, tem que consumir 30 gramas de sal, senão o gado morre. Ele fica fraco, doente e morre. Então, nós também precisamos do sal, mas não do sódio só. Nós precisamos do sódio e mais de 80 minerais que o sal, quando natural, quando integral, tem, né, tem no sal. Então, tem ferro, tem cálcio, tem magnésio, tem potássio, tem iodo. Então, aí absorve. Né? Então, quando for consumir sal é integral. Agora, o que tem no mercado brasileiro e que é o melhor sal, né, que eu indico, é o sal do Himalaia. Por que sal do Himalaia? O sal do Himalaia é o sal de 400 milhões de anos atrás. Né? Então, tem gente que fala assim, como é que o sal foi parar lá nas montanhas do Himalaia, né? Então, há 400 milhões de anos atrás, as montanhas do Himalaia não existiam. Então, as placas tectônicas foram se movendo e quando houve encontro das placas, foi formando as montanhas, bilhões e bilhões de litros da água do mar foi junto, secou, aquele sal secou e formou blocos de sal. Então, se você pegar esse bloco de sal, diluir na água, você tem o mar de 400 milhões de anos atrás, que não era poluído, que não era contaminado, que era extremamente equilibrado. Nutricionalmente, se você comparar, é igual ao líquido amniótico, onde cresce
ou desenvolve o bebê. Então, é um suplemento nutricional. Né? Na verdade, não ganho nada falando do sal do Himalaia, ele devia até pagar comissão, né? Mas aquilo que é bom nós indicamos, né? Então, o sal do Himalaia, no que tem no mercado, é o melhor. E o sal marinho seria uma segunda opção? Segunda opção, tá? Então, água, sal, e para que os alimentos possam chegar às células, tem que ter os vasos saudáveis, né? Vasos bons, flexíveis e limpos. O que mantém isso? Azeite bom, né? Agora, a questão do azeite é que muitos azeites que estão no mercado, está escrito extra virgem, não são extra virgem. Infelizmente, né? Saiu várias reportagens ano passado, a própria Proteste, né? Várias redes de televisão mostrou as fraudes que estão acontecendo com relação ao azeite. Infelizmente, os azeites da Europa, né? De todos os azeites que estão escrito extra virgem, apenas 20% realmente são extra virgem. Os outros são virgens ou são lampantes, não serve para ser consumido, é para acender lampião. Né? Então tem que saber muito bem escolher. Agora a escolha é muito difícil porque na Rio+20, que aconteceu alguns anos atrás, foi assinado um termo que libera os azeites da Europa a não necessitar de colocar dados que indicaria que o azeite foi refinado. E o azeite refinado não tem nada de bom, perdeu tudo que tinha de bom. Qual é a dica que eu dou hoje? Né? Bom, está começando assim alguma produção de azeite no Brasil, não posso falar muito dela porque eu realmente não estudei, não conheço. Mas o que tem no mercado mundial hoje, que 99% de toda a produção é extra virgem, é azeite do Chile. Né? Inclusive nós tivemos a oportunidade de visitar as fazendas, os processos de cultivo, a extração do azeite. Né? Então eu hoje consumo azeite chileno, de qualquer marca, né? Que 99% de chance de você estar comprando extra virgem. Né? Essas são as dicas, são então? Os básicos para que possa manter ou até recuperar a saúde. Muito obrigada, então, Hideki, novamente pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade, hoje falando especialmente para as mulheres nesse mês que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Eu agradeço pelo convite, a você, Tatiane, à televisão, e uma boa saúde para todas as mulheres do Brasil. A saúde feminina foi, então, o tema dessa edição do Vitalidade, que presta uma homenagem às lutas e conquistas da mulher, tanto na vida pessoal quanto profissional. Sabemos que ainda temos muitos desafios pela frente e manter uma vida saudável ajuda nesta caminhada. Esteve aqui conosco neste bate-papo Hideki Makiyama, especialista com mais de 30 anos em saúde preventiva. O Vitalidade será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET, e você também pode assistir a essas e outras edições do programa no YouTube, através do youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui, muito obrigada pela sua audiência e até mais.